Olá, Psi! Os transtornos de ansiedade são uma das grandes síndromes psicopatológicas. As bancas examinadoras de concurso não poupam esforços ao trazer questões sobre esse assunto. Nesse vídeo eu vou apresentar quais são as principais informações que você precisa saber sobre esse assunto para o seu dia de prova. Além disso, vou te oferecer 3 dicas para ajudar na hora dos seus estudos. Esse vídeo é grátis, vai ajudar nos seus objetivos e pode te salvar na hora da revisão. Vem comigo? Sobre a ansiedade, nós vamos estudar 4 tópicos: características gerais, tipos, sintomas e formas de tratamento dos transtornos de ansiedade. Com acesso a todas essas informações, já é motivo suficiente para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu curtir neste vídeo, não é? Assim, você me ajuda e eu te ajudo. Que tal? Vamos falar sobre as características gerais dos transtornos da ansiedade. A primeira característica se refere à frequência. Esse tipo de transtorno é um dos transtornos mentais mais frequentes na população. Eles podem se manifestar em algum momento na vida de qualquer pessoa. E a ansiedade está relacionada a emoções básicas, como o medo, aliadas à forma como o indivíduo avalia e interpreta as situações do cotidiano, de forma consciente ou não. A segunda característica importante se refere aos tipos de quadros. Os transtornos de ansiedade podem ser classificados em 2 grupos principais. No primeiro deles, nós vemos os transtornos de ansiedade, na qual a ansiedade se manifesta de forma constante e permanente, ou em uma segunda categoria, em que os transtornos são caracterizados por crises de ansiedade que se dão de forma repentina e mais ou menos intensas. Você quer ter acesso a mais conteúdo sobre psicopatologia? Assista também ao vídeo sobre depressão. O link estará disponível aqui no card. Vamos falar sobre os tipos de transtornos de ansiedade. O primeiro deles é o transtorno de ansiedade generalizada, conhecido como TAG. Como o próprio nome indica, nesse tipo de transtorno, os sintomas de ansiedade vão se apresentar de forma contínua. O indivíduo pode sentir a ansiedade durante parte do dia e ao longo de vários meses. O TAG provoca sofrimento clínico significativo e pode prejudicar diferentes áreas da vida do indivíduo. O segundo tipo de transtornos de ansiedade são as crises ou transtornos de pânico. As crises de pânico são crises de ansiedade que geram descarga no sistema nervoso autônomo e que vai desencadear uma série de reações fisiológicas acentuadas e que podem ter intensidades significativas, chegando a gerar a despersonalização, que é quando o indivíduo não reconhece a si mesmo, ou a desrealização, quando ele não reconhece ambientes que antes eram familiares. O transtorno de pânico surge exatamente quando as crises de ansiedade se tornam frequentes. O indivíduo passa a ter medo dessas crises e as consequências que elas podem gerar para a sua vida. O terceiro tipo de transtorno de ansiedade é o transtorno de ansiedade de separação. Normalmente a gente observa com mais frequência esse tipo de transtorno nas crianças, nos momentos em que elas vão se separar de pessoas que são consideradas queridas ou protetoras. Nos adultos a gente também pode observar esse transtorno, principalmente nas relações com seus pares românticos. Quarto tipo de transtorno de ansiedade são os transtornos fóbicos. Neles, nós percebemos um medo acentuado que o indivíduo apresenta em relação a objetos específicos, conhecidos como objetos fóbicos. Esses objetos em si não oferecem uma ameaça real ou proporcional ao medo que o indivíduo sente. Como exemplos de transtornos fóbicos, nós podemos citar a agorafobia, a fobia específica ou simples, como a claustrofobia e a aracnofobia, ou a fobia ou ansiedade social. O quinto tipo de transtorno são os transtornos dissociativos e conversivos. Eles têm uma influência da perspectiva psicanalítica. Os transtornos dissociativos são caracterizados por uma descontinuidade na experiência subjetiva. O indivíduo tem alterações em funções como memória, consciência, fala, identidade, nas suas emoções. Por exemplo, podem ocorrer em função de traumas emocionais ou de conflitos psíquicos,
transtornos em que o indivíduo precisa isolar aspectos da sua personalidade para evitar o conflito subjacente. Os transtornos conversivos, por sua vez, se manifestam a partir da conversão de conflitos psíquicos em sintomas de natureza motora ou sensorial, com origem psicogênica, ou seja, nós podemos observar paralisias, fraquezas, dificuldade em deglutição e alterações da fala, sem que, no entanto, exista uma causa orgânica por trás disso. O sexto tipo de transtorno de ansiedade é o transtorno de estresse pós-traumático, conhecido como TEPT. Ocorre após a vivência de uma situação considerada ameaçadora pelo indivíduo, como sequestro, estupro, assalto, homicídio, desastres naturais, experiências de guerra ou outros eventos. O sétimo transtorno é o transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC, que se manifesta a partir de ideias, imagens e fantasias obsessivas e por atos, rituais e comportamentos compulsivos. O indivíduo vivencia uma pressão, como se fosse obrigado a se submeter aos seus pensamentos e ações. Dica número 1 para ajudar nos seus estudos para concurso. Sobre os transtornos de ansiedade, em relação aos tipos, pense da seguinte forma. Como nós vimos nas características gerais, os transtornos de ansiedade podem ser agrupados em duas categorias. A primeira delas, em que a ansiedade se manifesta de forma permanente, e a segunda categoria, em que há componentes da ansiedade. Pensando assim, nós podemos fazer a seguinte distribuição. No grupo de transtornos em que a ansiedade aparece de forma permanente, nós podemos inserir o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade de separação e o transtorno de pânico. Já no segundo grupo, em que há componentes de ansiedade, nós podemos inserir os transtornos fóbicos, os transtornos dissociativos e conversivos, transtornos de estresse pós-traumático e o transtorno obsessivo compulsivo. Vamos falar sobre os sintomas dos transtornos de ansiedade. Nesse caso, o transtorno de ansiedade generalizada, os sintomas podem incluir ansiedade, apreensão e preocupação excessivas, sendo que esses 3 sintomas devem aparecer por pelo menos 6 meses, e além deles podemos observar inquietação, cansaço, irritabilidade e alterações no sono. No ataque de pânico, os sintomas proeminentes são os sintomas de crises de ansiedade em que há palpitações ou taquicardia, um desconforto respiratório, suor, tremores e medo, exatamente porque o sistema nervoso autônomo é acionado, desencadeando uma série de respostas fisiológicas. No transtornos fóbicos, os sintomas incluem medos intensos e irracionais, que são desproporcionais à ameaça que os objetos e animais ou situações de fato apresentam. Já no transtorno de estresse pós-traumático, conhecido como TEPT, podem haver os sintomas como lembranças e recordações vívidas sobre a situação traumática, emoções fortes e profundas, ansiedade, medo ou horror, e em função dessas recordações vividas e as sensações físicas provocadas e típicas da ansiedade. Dica número 2 para ajudar nos seus estudos para concurso. Em relação ao diagnóstico dos transtornos mentais, lembre-se que eles são feitos com base nos manuais diagnósticos, como o DSM-5 e a CID-11. Esses manuais levam em consideração a prevalência e a duração dos sintomas, além dos prejuízos associados aos transtornos. Os transtornos de ansiedade apresentam formas de tratamento. A primeira delas é a psicoterapia, principalmente a terapia comportamental e a terapia cognitivo-comportamental. No segundo caso, pode haver a prescrição de medicamentos por um médico, dando-se preferência para o psiquiatra, já que esse profissional tem mais competência para verificar qual medicamento é adequado a cada caso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui nós estudamos sobre os transtornos de ansiedade, as principais características, e é um assunto que pode te ajudar na hora da revisão. Para aprofundar os seus conhecimentos, não deixe de consultar a bibliografia específica. Se tem dúvidas sobre o assunto, posta aqui nos comentários que eu posso te ajudar.
Se gostou do conteúdo que a gente viu aqui, deixe o seu curtir e se inscreva no canal para ter acesso a outros conteúdos. Nos vemos em breve!